Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 21/3, nós vamos meditar de 1 Samuel, do capítulo 21 ao capítulo 24. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Nós vamos continuar falando sobre o rei Saul. Nós vimos ontem que o rei Saul está num declínio, né? Deus já tinha rejeitado Saul e ele começa a se incomodar demais, né? Com o rapaz, o moço formoso, aquele que derrotou o gigante Golias, aquele a quem tocava a harpa e não oferecia nenhum tipo de perigo. Agora, ele se tornou um guerreiro e as mulheres fizeram músicas para ele. O filho de Saul, Jonathan, estreitou amizades com ele e isso enfureceu Saul. E ele começa a todo custo querer matar Davi. Tudo que Saul faz é correr atrás de Davi para matá-lo. E aí, no capítulo 21, Davi vai até o sacerdote Aimeleque. Davi está fugindo da face de Saul, porque Saul faz diversas emboscadas para matá-lo, isto é claro e evidente. E quando Davi chega no sacerdote Aimeleque teme pela sua própria vida. E aí, Davi pergunta a ele se não tem pão, provisão, né? Dizendo para ele, olha, me dê o pão que você tem, né? Preciso dar aos homens, eles estão mais afastados, eu vim sozinho até você. E aí o sacerdote disse para ele, eu não tenho pão nenhum, a não ser o pão sagrado, né? Se ao menos os teus homens se absterem das mulheres. E aí Davi fala para ele, sim, como sempre, quando eu saio na companhia, todos são vedados de mulheres, né? E os corpos dos homens não estão imundos. De tal se dá em viagem comum, a qual mais serão puros hoje. E aí nós vamos ver que o sacerdote dá a ele o pão sagrado, que é o pão da propiciação, o pão que fica ali na presença do Senhor. Só que este pão, ele precisa ser trocado por um novo, né? Então, esse era retirado e ficava para alimento, né? E aí nós podemos ver que o sacerdote tinha feito essa troca e tinha lá os pães sagrados. E Davi diz para ele, você não tem nenhuma espada, nenhuma lança aí, né? E o sacerdote fala para ele, não tenho nenhuma, a não ser a do próprio Golias que você matou. Lembra da espada dele? A espada dele está envolta no pano atrás da estola sacerdotal. E aí Davi pega a espada de Golias, né, e vai embora. E aí nós vamos ver que ele vai fugir para Aquis, rei de Gate. Só que havia homens ali que relataram a Saul esse acontecimento, essa ida de Davi ao sacerdote Aimeleque. No capítulo 22, nós vamos ver que Davi retirou-se, vai ser refugiar na caverna de Adulão. E quando os irmãos dele, ou a parentela dele, né, o povo da tribo dele fica sabendo que ele está ali, vai toda a casa do pai dele, desce para ter com ele. E aí vai se ajuntar a Davi muitos homens que se encontravam em apertos, homens endividados, amargurados de espíritos, ou seja, homens que estavam com dificuldades, eles têm uma identificação com Davi. Sabe quantos homens se juntaram a Davi? 400 homens. Pronto, Davi já tem um verdadeiro exército de homens com ele, né? E aí no texto fala que Davi, ele será, né, aí um capitão, né? Um homem que vai guiar esses outros homens que se ajuntaram a ele. E aí nós vamos ver que nesse intervalo, Saul fica sabendo
que Davi esteve na região de Gibeá e ele desce para lá e fala para os homens de Gibeá: ou vocês me entregam a Davi, ou vocês me entregam, né? E aí os homens de Gibeá, não sabendo o que fazer, né? Ninguém queria avisar, né? Dar aviso de onde o filho de Jessé estava. Era assim que Saul se dirigia a Davi, né? O filho de Jessé. Ele se recusava a falar o nome de Davi. E aí nós vamos ver que Doeg, que é aquele edomita, né, que era servo de Saul, diz a Saul: olha, eu vi o filho de Jessé chegar a Nobe, e ele foi até o sacerdote Aimeleque. E Aimeleque deu a ele, consultou ao Senhor para ele, deu pão sagrado para ele e ainda a espada de Golias. Quando Saul fica sabendo disso, ele sobe até Aimeleque. E chegando a Aimeleque, ele diz: por que conspiraste contra mim? Tu, teu filho, e tu estás aí, ó, com o filho de Jessé, desse a espada para ele, consultaste a Deus por ele. Isso é um absurdo, isso é uma traição para com teu rei, né? E aí Meleque responde para ele, né? E quem dentre todos os teus servos há um homem tão fiel quanto Davi, o genro do rei, o chefe da tua guarda pessoal, honrado na tua casa? Acaso é de hoje que consultou a Deus ao teu favor? Não, jamais impute, rei, coisa nenhuma ao teu servo, nem toda a casa do meu pai, né? E aí ele simplesmente diz: como, rei? Se há alguma coisa diferente, eu nem fiquei sabendo. O que eu sei é que Davi é honrado pela tua casa. Ele é casado com a tua filha, ele é teu genro. Eu nunca soube que ele estava conspirando contra ti. Mas isso não convenceu Saul. Sabe o que ele determina? A morte do sacerdote Aimeleque e de toda a casa dele. Há realmente uma verdadeira matança, né? Nós vamos ver que os homens se recusam a matar o sacerdote, e aí ele diz a Doeg, né? Aquele que dedurou Davi ali, logo mais atrás, isso mesmo, diz para ele: vai, arremata-te contra o sacerdote. Então esse Doeg, o edomita, se arremetou contra o sacerdote, matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal. Também todos da cidade foram mortos, né? E aí nós vamos ver que apenas um escapou. Dos filhos de Aimeleque, ele tinha o Aitube, né? E tinha o Abiatar. O Abiatar consegue fugir, chega até Davi e conta tudo o que havia acontecido. Está no final do capítulo 22, né? E aí Davi chora, Davi fica muito aflito, porque ele fala: fui a causa da morte de todos da casa do teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua. Assim estarás salvo comigo, né? E aí Abiatar passa a fazer parte aí da comitiva de Davi. E aí Davi fica sabendo que os filisteus estão invadindo Keila, né? E aí ele pergunta ao Senhor: Senhor, eu devo ferir os filisteus e livrar os homens de Keila? E Deus diz: vá, Davi, vá que eu sou contigo. E ele faz essa pergunta mais uma vez. E aí o Senhor fala para ele: dispõe-te, Davi, desce a Keila, porque eu te dou os filisteus nas tuas mãos. E assim Davi desce, guerreia, né, e livra os habitantes de Keila. Quando Saul fica sabendo que Davi estava nessa região, ele chega em Keila e os homens de Keila denunciam Davi. Mas um pouco antes, quando ele fica sabendo que Saul está vindo para Keila, ele consulta Deus. Isso é algo extraordinário.
tudo Davi consultava a Deus. E aí ele pergunta: Deus, eu acabei de livrar os homens de Keila. Os homens de Keila vão ter coragem de me entregar para Saul? E o Senhor disse para Davi: sim, Davi, os homens de Keila vão te entregar para Saul, né? E aí nós vamos ver que diante disso, Davi, com os homens dele, que eram 600, saíram de Keila e foram sem rumo muito certo, né? Sendo que anunciado a Davi que anunciado a Saul que Davi já tinha fugido de Keila, né? E aí Davi vai ficar no deserto. E nós vamos ver que Jonathan vai ao encontro de Davi, renova com ele a aliança, né? Então se levantou Jonathan, filho de Saul, e foi para Davi em Oreza e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E ele lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel. Eu serei contigo, o segundo a quem também Saul, meu pai, bem o sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonathan voltou para a sua casa, né? E aí nós vamos ver mais episódio onde no capítulo 24 Davi tem um encontro com Saul, né? E aí nós vamos ver que nesse momento Saul, ele está descansando, né? Ele tinha voltado de perseguir os filisteus lá no deserto de En-Gedi, né? E aí nós vamos ver que ele estava agora encalço de Davi, é só o que ele fazia, ou ele enfrentava os filisteus, ou ele estava atrás de Davi. E aqui ele já tinha enfrentado os filisteus e ele vai atrás de Davi, né? E aí nós vamos ver que os homens de Davi vão falar para ele: Davi, hoje é o dia que o Senhor vai te entregar o teu inimigo, né? E aí nós vamos ver que Davi tem a oportunidade, né, de estar cara a cara com Saul. Esse está dormindo, né? Então Davi poderia ter sim matado Saul, mas sabe o que ele diz? O Senhor me guarde que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Com esta palavra Davi se conteve os seus homens e não permitiu que eles se levantassem contra Saul. E aí nós vamos ver que ele espera de longe Saul se acordar do seu sono e ele revela tudo o que tinha acontecido e de que ele não intentou contra a vida de Saul, né? Nós vamos ver que Saul, quando ouve a voz de Davi, o texto fala que ele chora em voz alta, né? E ele fala: Davi, tu és mais justo do que eu, né? Mostrastes hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto nas tuas mãos e tu não me matastes, né? Ele diz: o Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje tu me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei e de que este reino de Israel há de ser firme na tua mão. Então, no momento de lucidez, Saul reconhecia que Davi seria o grande rei de Israel, mas dentro dele, né, quando esse espírito maligno se apossava dele, ele perdia totalmente essa noção de realidade e ele mais uma vez intenta contra a vida de Davi. Aqui no capítulo 25 nós vamos ter a morte de Samuel. Samuel faleceu, todos os filhos de Israel se ajuntaram e prantearam e sepultaram ele em Ramá, né? E aí nós vamos ver que Davi vai para o deserto de Parã. E aí vai ser lá que vai se suceder o encontro dele com Nabal. Amanhã nós falaremos sobre isso. Deixa eu orar por você, Senhor. Colocamos diante de ti a nossa vida, o nosso coração e pedimos a tua bênção sobre o nosso dia. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.